No vídeo anterior, a gente viu os fatos históricos que levaram ao milagre de Hanukkah. A guerra entre Antíochos e os Hashmonaim, tudo o que aconteceu lá até chegar finalmente no milagre. Hoje a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais no que acontece por trás da história, o que acontece por trás desses fatos. Uma das perguntas que a gente fez foi: por que Antíochos mudou a postura dele com o povo judeu? Por que, de repente, diferente de tudo que acontece no Império Grego, ele decidiu forçar a helenização? Por que ele quis forçar os judeus a seguirem os costumes dos gregos? O Maharal explica que existe uma diferença entre o estudo da Torá e o estudo laico como era feito na Grécia Antiga. A Grécia Antiga, parecida com a Torá, também é baseada na sabedoria. Os gregos trouxeram para o mundo a filosofia, as academias, todo o mundo ocidental hoje, a forma de pensar, as ciências, tudo isso é baseado no Império Antigo da Grécia. Agora existe uma pequena diferença. Todo esse conhecimento que se adquire no mundo da academia, ele é muitas vezes puramente teórico. Isso é baseado na ideia de Platão de que existe a teoria das ideias. De acordo com Platão, existe no mundo as ideias, os ideais, os pensamentos. Existe o mundo físico, o mundo dos sentimentos no qual a gente vive. E um não influencia o outro. Eu posso pensar sobre as coisas mais espirituais e mais elevadas, sobre a ética, sobre o comportamento, mas não necessariamente eu preciso viver isso no dia a dia. O judaísmo, a Torá, trouxe para o mundo a ideia de que uma pessoa que abre um livro, estuda algum assunto, ele se aprofunda em alguma coisa, aprende um novo comportamento, isso daqui não é só teórico, não é só no plano do espiritual, da imaginação, ele tem que colocar isso na prática, ele tem que viver dessa forma. Essa forma de ver, essa forma de pensar de que a gente pode mudar o mundo físico, que a gente pode influenciar o mundo físico com o mundo espiritual, isso daqui incomodou os gregos. Quando eles entraram no Beit HaMikdash, eles viram lá a menorá, o óleo, viram tudo. Ao invés de queimar, o que eles fizeram, a gente falou? Eles simplesmente impurificaram o óleo, dizendo: olha, você quer acender suas velhinhas, quer fazer korbanot, não tem problema, fica à vontade. Mas não vem falar que tem pureza ou impureza no óleo. O óleo é o mesmo óleo, o material é material, não existe toda essa questão por trás do óleo, não existe essa kedushá, a santidade por trás. Óleo puro e óleo impuro é exatamente o mesmo, não tem diferença. Quando os Hashmonaim entraram no Beit HaMikdash e quiseram começar a vodar, é verdade, eles podiam usar o óleo impuro, não tinha problema, pela halakha era permitido. Mas se eles fizessem isso, eles teriam ganhado a batalha contra os gregos, mas perdido a guerra. Eles teriam mostrado: olha, a gente venceu, a gente tirou vocês daqui, mas agora que a gente vai voltar e fazer a vodá de novo no Beit HaMikdash, a gente vai continuar como vocês falaram, que não tem diferença entre pureza e impureza. A gente está usando um óleo impuro para acender a menorá. Eles quiseram mostrar que não. A gente venceu tanto a batalha quanto a guerra. A gente sabe que existe santidade no mundo, a gente sabe que tem kedushá, e que a mitzvah não é feita basicamente do mundo material, ela tem alguma coisa por dentro. Quando a gente vai usar o óleo, a gente vai usar justamente um óleo puro, e não o que vocês impurificaram. Chazal viram que esse milagre que aconteceu aqui não era momentâneo. Não era um milagre de uma guerra que o povo precisou vencer, então aconteceu um milagre. Chazal viram que o milagre de Hanukkah, ele tinha uma coisa um pouco mais profunda. Era uma questão que ia ser necessária para as próximas gerações. Eles sabiam que a cultura grega, o Império Grego, de acordo com as Nevot, não tinha acabado por ali. Essa ideia dos gregos de separar entre o mundo espiritual e o material ia seguir em frente. Ele ia formar o pensamento ocidental de que existe o que eu faço no dia a dia e existe Deus. Deus está ali dentro da sinagoga ou dentro do lugar especial dele, seja o templo, seja o que for, mas no dia a dia, na rua, eu posso ser eu mesmo, eu não preciso seguir o que eu pensava, o que eu ouvi dizer ali dentro. Mas a Torá, a Yahadut, o judaísmo, vem dizer que não. Tudo que você ouve lá dentro da sinagoga, isso daqui tem que ser tirado para fora. Eu tenho que levar isso comigo para todo lugar que eu for. Por isso, os Chachamim viram que essa mitzvah, esse milagre, essa guerra dos Hashmonaim contra Antíochos, não era uma coisa pontual que aconteceu lá e acabou por aí. Não, isso seguiu em frente, isso segue para as próximas gerações, então a gente tem que fazer uma festa, uma alegria para lembrar justamente desse ponto. O ponto de que o mundo material, ele não existe por si só, ele é conectado com o mundo espiritual. E as coisas que eu penso, as coisas que eu estudo, as coisas que eu aprendo, eu tenho que vivê-las na prática. A pessoa que abre um livro não é a mesma pessoa que fecha o livro. Quando eu abri eu era uma pessoa, mas depois que eu fechei o livro, que eu estudei alguma coisa, que eu ouvi alguma coisa, eu preciso mudar. Cada mitzvah, ela me traz kedushá, me traz santidade, e ela faz com que eu me torne uma pessoa cada vez melhor. Isso que incomodou os gregos, e isso que a gente comemora na festa de Hanukkah. Hanukkah Sameach.